Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 10 de novembro, cuja leitura do dia, 1 Coríntios, capítulos 8 e 9, e Isaías 54 a 57. Pega a sua Bíblia, Isaías 55, versos 1 a 7, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ó vós, todos os que tendes sede, vindes às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória a Deus. Por que o urgente convite do Senhor? Vemos aqui nesse texto a humanidade sendo convidada a procurar a salvação. É um convite à nova aliança, é um convite à entrada no reino de Deus. Existem alguns versículos que eles separadamente nós usamos de uma forma descontextualizada. Não que seja equivocada, mas descontextualizada. Muitas vezes. Nós usamos, por exemplo, versículo 2, quando falamos de gastar o dinheiro naquilo que não é pão, aí nós lembramos de aplicar os recursos naquilo que é o necessário para a nossa subsistência. Versículo 6, nós usamos para falar sobre vida de oração, muitas vezes. Porque por causa do verbo invocar, né, que é chamar, clamar. Verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, para dizer que Deus tem o melhor para a nossa vida. Esse eu dou uma discordadinha, né? De fato, Deus tem o melhor, mas fala isso no sentido de que a vida vai melhorar, né? E que os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos são mais altos, 9 também. O versículo 11, quando o Senhor fala da palavra que não voltará vazia, a aplicação muitas vezes ela é feita corretamente. Mas nós mencionamos esses versículos isoladamente, fora desse contexto que é desse convite, urgente convite do Senhor. Esse convite é um convite onde não há lista prioritária, não tem VIP, não tem o Very Important Person, se eu não me engano, que significa VIP, né? Por quê? Ó vós todos, é para todos, está disponível a todos. Mas, e por que torna-se um convite, né? Esse chamado? Porque o texto diz, ó vós todos, os que tendes sede. Então, é necessário haver uma correspondência
mas em voluntariedade para quem tem sede. É para quem quer. Não é obrigado. Você não é obrigado a viver com Deus, a viver para Deus, e Deus viver em você. Você não é obrigado a eternamente estar com o Senhor. Não. Mas para quem tem sede, e nós vemos essa correspondência daqueles que têm sede em outros textos. Apocalipse, por exemplo, 22. Uma outra questão é de que isso não é por mérito nosso, mas é pela graça. Vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. É pela graça, não é por mérito, não é por nada de bom que haja em nós, não é por nada pelo qual nós possamos pagar, mas é pela graça de Deus. E é com uma promessa de plena satisfação. Porque o exemplo que ele dá é de vinho e leite era um dos produtos assim mais desejados, que mais traziam satisfação deles serem consumidos, tá? E aí continua. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tanto que satisfaz. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, é com uma promessa de plena satisfação. É um convite a nós não sentirmos mais falta de nada. É de Cristo em nossa vida ele ser o suficiente. É de Cristo em nós e amém. E é maravilhoso. É o que nós queremos. É o que nós precisamos. É o que nós ansiamos, desejamos. É o que nos satisfaz. Cristo em nós nos satisfaz. Pertencermos a Ele é o que nos basta. Ah, mas as coisas aqui que nós precisamos na terra e sabemos das necessidades, sabemos dos atrativos nessa terra, sabemos daquilo que nos encanta, que nos dá prazer aqui na terra, sabemos disso, mas que Jesus, a promessa de estarmos sempre em Jesus, com Jesus, Ele em nós, de estarmos para sempre com o Senhor, que essa promessa, que essa vida proposta, isso possa em nós ser a plena satisfação. Ele ser a nossa plena satisfação. Ok? E é uma oportunidade para a vida eterna. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, vida, porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, é oportunidade de vida eterna. É liderança e governo para a nossa vida. É não viver desgovernado. É viver não governado pelas emoções. É viver não governado pelo pecado. É viver não governado pelas circunstâncias. É viver não governado pelas questões da vida, mas é ser liderado e governado por Jesus Cristo. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Esse aqui é o verdadeiro líder mundial, né? Que o mundo anseia por alguém que vai os governar e virá, se manifestará muito em breve, assim eu creio, por tudo que tem acontecido, mas o verdadeiro governante de todas as nações, de todos os povos, é o Senhor Jesus.
Lembra, reino de Deus. Reino de Deus é estar no governo de Deus, onde Jesus é o rei. É nós sermos conduzidos, liderados por Ele. E chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aí no versículo 8 nós vemos que isso é melhor do que os nossos planos humanos. Aí tem sentido. A salvação é melhor do que qualquer plano nosso, projeto de vida nosso, aqui na terra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está falando da salvação. Os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O projeto, o plano da salvação é mais alto, é melhor do que qualquer projeto de vida que nós tenhamos. É disso que se trata o texto aqui. E é algo que está garantido na palavra de Deus. Porque assim, versos 10 e 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Está garantido na palavra. Está garantido na palavra. A palavra de Deus é garantia da salvação. É uma promessa garantida na palavra de Deus. E numa alegria, versículo 12a, porque com alegria saireis, mas também é ser conduzido em paz, é ter paz, paz com Deus, paz interna, paz diante das circunstâncias. E em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá faia, em lugar da sarça crescerá murto, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Agora, nós não nos atentamos no versículo 6, que nos mostra que é urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Por quê? Porque Deus não está longe, mas ainda podemos encontrá-lo, pois Ele está perto. Ou seja, a oportunidade, ela existe, está diante de nós. Mas é questão de urgência, porque essa oportunidade cessará. Haverá um fim. E pensar em buscar me lembra de Atos 17, 24 a 31. O Deus que fez do mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Esse texto que eu vou ler mostrando que Deus pode ser buscado por todos que o queiram buscar. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que o buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Presta atenção, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar,
ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo pregando aos atenienses na Grécia. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que está falando? Olha, o Deus Criador, ele pode ser buscado por todos, tá? Todos nós que fomos criados por ele. Só que aí ele transiciona para algo importantíssimo. É preciso haver uma correspondência a essa oportunidade de buscar ao Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok? Não rejeite o urgente convite do Senhor. Todo o povo, todos são convidados a procurar a salvação. E essa salvação está em Cristo Jesus. Como? Como aceitar então ao convite? Em primeiro lugar, correspondendo ao Evangelho, versos 3 a 5. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por amor, Deus nos dá o seu Filho, nos presenteia com o seu Filho, para que, correspondendo ao amor de Deus, em fé, crendo em Jesus Cristo, nós possamos então, de todos os povos, de todo o mundo, nós correspondermos a esse amor, correspondermos à mensagem do Evangelho, correspondermos a Cristo Jesus, entregando a nossa vida a Ele em fé. Segundo, arrependendo-se em completa conversão a Deus. Porque quando ele diz, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Atos 3, 18 a 21. Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O convite está disponível. Não é lista prioritária, mas é para todos. É voluntário para quem tem sede. É pela graça, não por qualquer mérito nosso. É com promessa de plena satisfação e não dos prazeres aqui na terra. É oportunidade
ou de sentir, né, a falta de qualquer coisa. É a oportunidade de vida eterna. É liderança e governo para a nossa vida. É melhor do que qualquer projeto de vida. Está garantido na palavra de Deus, com promessa de alegria e de ser conduzido em paz. E é urgente. Como? Correspondendo ao Evangelho em fé, indo a Cristo e arrependendo-se de todos os pecados em completa conversão a Deus. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. O urgente convite do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.